Oi, gente! Tudo bom? Vamos prosseguir no nosso cursinho? Vamos falar um pouco de ágata pastel, amarelo, mosaico? Vamos? Hoje o nosso cursinho vai ser sobre ágata pastel, amarelo, mosaico, tá? Nosso convidado de hoje vai ser o Roberto Liciardo, que mandou uns vídeos e umas fotos bacanas pra gente, tá? Ele sempre classifica esses canais no campeonato, né? No Campeonato Brasileiro, ele é fera nessa cor. Vamos conhecer um pouquinho da história dele? E vamos ver também o que ele indica nos acasalamentos? Eu vou ler um pouquinho aqui do nosso livrinho de acasalamento, porque é nele que a gente se baseia, é ou não é, gente? A mutação pastel é uma mutação que dilui a eumelanina negra, tá? Então, a tonalidade do ágata clássico, ela é negra, tá? Bem negra mesmo. E de desenho fino, tá? Entrecortado, mais negro. E no ágata pastel, essa mutação, ela faz com que essa tonalidade dessa estria passe de negro a cinza escuro. Quanto mais cinza escuro, melhor. Mas ela continua sendo entrecortada e fininha, ok? Tá? Ela também dá uma diluição na borda das asas e da cauda, tá? Fica assim um pouco meio aperolada, não é bem aperolada, mas enfim, ela dá uma tonalidade mais clara nessa região, tá? E isso é uma característica bem marcante, né, e que a gente tem que observar, ok? Vamos ver aqui o que o nosso livrinho diz? Ele diz, as marcações melânicas de um ágata pastel são iguais a de um ágata clássico. O que ele quer dizer com isso? Que ela tem que ter o mesmo tipo de desenho, fino e entrecortado. Desenho na cabeça, tem que ter bigode, todos os desenhos de tipo que tem que ter no ágata clássico, tem que ter no ágata pastel. Tá? Quais são esses desenhos? Que características são essas? Desenho fino, entrecortado, bigodes, supercílio mais claro, todas essas marcação na cabeça, tá? Estria na cabeça, nos mosaicos principalmente, nos mosaicos mesmo, né? Enfim, isso ela tem que ter. Então, e a envoltura também no ágata pastel, também ela dá uma diluição, tá? Se no ágata ela já é bem mais clara, vamos dizer assim, do que para aparecer o contraste, né? Aparecer o desenho, do que um negro oxidado, por exemplo, é bem mais clara, né? No ágata pastel, ela é mais clara ainda do que no ágata clássico. Isso que diz aqui. Vamos ver. Então, vamos fazer um acasalamento? O que tem que ter esse acasalamento? A gente tem que tirar filhotes com desenho desse padrão que eu disse. Então, a gente não deve procurar filhotes ágatas com desenho largo, porque existem muitos filhotes ágatas com desenho largo. Não queremos com desenho fino. Não devemos procurar filhotes com felmelanina, porque isso não agrada a essa mutação. O canário standard dessa cor não tem que ter felmelanina, então a gente não deve procurar felmelanina. Então, para a gente poder tirar filhotes ágatas clássicos, pastéis, o acasalamento ideal são dois. Acasalar ágata pastel com ágata pastel, e dois, um macho ágata portador de pastel com fêmea ágata pastel, ou seja, vamos procurar sempre pastéis para acasalar. Se você não tiver, você pode ter a opção de acasalar com ágata clássico comum, que aí você vai tirar portadores, mas sempre lembrando de pegar canais de desenho fino e com pouca envoltura, tá? Se você não tiver mesmo, você pode acasalar com Isabel Pastel, até com Isabel. Eu vou botar uns vídeos, botar umas fotos, para a gente poder ir analisando essas cores que a gente falou aqui agora e essas características, para a gente poder ter uma ideia bem legal de como é que se acasala essa cor, ok? Então, gente, esse aqui é o nosso amigo Roberto Liciardo, né? Ele é campeoníssimo nessa cor ágata pastel, amarelo mosaico, macho, fêmea, marfim, né? Então, Roberto, é um prazer estar aqui com você e eu queria que você dissesse para gente quantas vezes você já foi campeão, quantos anos você cria essa cor, o que você fala sobre isso para nós? Bom, primeiro, Eliane, um prazer estar aqui participando do seu canal, né?
É uma satisfação sempre muito grande falar de canários, principalmente com quem entende. Então, voltei a criar canários em 2009, mas eu já criei de adolescente, pé duro, já tive... Quando eu comecei a criar canário de cor na adolescência, eu criava satinê. Chamava satinê ainda, faz tempo. Então, agora eu voltei em 2009 com os isabelinos com e sem fator e os ágatas pastéis. E de lá para cá, já no terceiro concurso, eu já fiz meu primeiro campeão brasileiro, que foi um nevado, um ágata pastel amarelo nevado. Então, depois do primeiro campeão, no ano seguinte eu fiz 2 quartetos campeões, de nevado e de mosaico. E depois eu continuei fazendo campeão até o ano passado. Eu sempre faço quarteto individual. Em 2015 eu ganhei a série de ágatas pastéis, sem fator. Em 2016 eu não participei, então é o único ano que eu não fiz campeonato, porque eu não participei, né? Esse ano não fez porque não teve campeonato, né? Esse ano de novo, né? Não, seria... Ó, carimbado. Alguma beliscada eu dava. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as características que você procura observar quando você vai montar um casal, né? Porque a gente sabe que o ágata pastel ele tem que ter desenho fino, como um ágata clássico, tem que ter pouca envoltura para poder dar um contraste, né, entre as estrias e o fundo dele, né? E eu queria saber, o telefone está tocando. E eu queria saber o que você procura olhar, plumagem, forma, essas coisas. O que você olha aí para poder fazer um casal legal? Então, como eu tenho poucas aves, né? Eu tenho, assim, muita fé no que eu faço, principalmente pensando em consanguinidade. Então, passado esse trabalho todo, né? Indo alguma linha, seguindo alguma direção, quando eu vou juntar os casais, antes mesmo de querer saber qual é o melhor, ou qual casal combina com qual casal, eu procuro saber qual é a relação entre eles. Então, isso é importante para mim do que se esse tamanho está batendo com aquele tamanho, ou se esse rabo está batendo com aquele rabo, porque muitas pessoas ficam... quer dizer, é um modo de ver, né? É um modo de agir. Mas eu olho menos o fenótipo e mais o trabalho que eu estou seguindo, porque eu sei o que esperar depois. E quando a gente faz um acasalamento aberto, é sempre uma loteria, é sempre uma composição. Então, uma característica, por mais que você combine, nem sempre vai prevalecer o equilíbrio, ou pode prevalecer a fêmea, ou pode prevalecer o macho, ou pode prevalecer uma mistura, ou algo que você não está vendo. Você, como bióloga, sabe mais do que eu sobre isso. Mas eu tenho visto isso, né? Acompanhado isso até com os cães, enfim. Já estou envolvido na criação há algum tempo. Então, a gente acompanha e vê. Então, eu procuro primeiro ver o seguinte: quais são as melhores fêmeas que eu quero, as fêmeas que trataram bem ou que trataram mal, enfim. Quais são as fêmeas mais lindas que eu tenho? Eu vou usar esta e aquela, né? E depois eu procuro ver qual macho vai combinar, né? Qual macho dos que eu separei para acasalamento eu vou usar com aquela fêmea. Mesmo que no fenótipo não seja tão adequado. Então, eu não me preocupo tanto com essa questão. Eu me preocupo mais em saber se eu estou seguindo o caminho que eu planejei. Entendi. Eu acho que entendi, né? Vamos ver. Você já tem uma linhagem formada, né? E você tem a árvore genealógica dos seus casais, dos seus canários, e você, então, acasala de acordo com pai com mãe, ou pai com mãe não, pai com filha, mãe com pai, mãe com filhote, com tudo, mistura isso tudo. Ah, você misturou sua família toda. É isso? Você procura fazer mais, ao invés de ficar olhando as características do fenótipo, você olha mais a genética deles, para procurar manter sempre uma família que está dando certo, que você tem tido resultado nos campeonatos, juntas, né, próximas, para manter essas características, é isso?
Isso. E, por exemplo, já há 10 anos que eu crio essa mesma, praticamente a mesma linha, né? Então, sempre tem a questão, mas um trabalho consanguíneo, como é que você faz para abrir o sangue? Ou como é que você faz para evitar os problemas e tudo mais? De vez em quando começa a aparecer alguma pena lipocrômica no rabo dos meus mosaicos, que é a única questão que surgiu dessa consanguinidade é esta, né? De vez em quando tem uma pena no rabo melânico. Então, o que você faz? Eu procuro sair daquele eixo. Opa, esse aqui eu vou tirar da reprodução, esse casal que veio aqui desses pais eu vou tirar também, e vamos seguir por outro caminho. Então, agora eu tenho primos, enfim, não é mais só pai com filho e tal. Entendi. Esse ano, especificamente, eu estou fazendo 2 casais que são filhos com as mães, porque eu quis introduzir o marfim nos mosaicos, então é por isso que eu estou seguindo aí por este caminho mais direto. Mas nos outros já estão um pouco mais distantes até. Entendi. Mas olha só, aqui nesse canal, nesse filme que a gente está fazendo, tem alguns criadores que estão começando agora com essa cor, né? Não tem ainda, e não tem uma linhagem formada que nem você tem, né? E aí, nesse caso, o que você acha que eles podem fazer? Que características que eles podem olhar? Ou qual é a sua sugestão para eles tentarem chegar onde você está, né? Quer dizer, conseguir uma família, conseguir 2, 3 famílias para poder ir juntando e formando esse plantel para poder ganhar série, ganhar quarteto, ganhar tudo, tem que ser tudo meio próximo, né? É o que você já tem, mas alguns criadores não têm isso. E aí? Então, tem 2 questões relevantes aí, que eu escuto o pessoal falar no meu canal também, e eles são recorrentes. Primeiro, é claro, em qualquer coisa, você tem que procurar trabalhar com o melhor que você pode encontrar. Então, sempre orientei, mesmo no meu canal, olha, você vai criar, sei lá, Ágata Topázio, procura ver, se você está pensando em concurso, procura ver dos criadores que pontuam, que sempre classificam a Ágata Topázio, quem são esses criadores, para você saber ou ter uma direção de quais criadores podem te fornecer bons exemplares, né? Posso encontrar bons exemplares com outros criadores? Você pode, mas principalmente sendo iniciante, você não vai saber. E vai ser muito mais difícil. Então, converse ali com esses criadores que já estão se classificando. E aí, é claro, procurar adquirir bons exemplares, o melhor possível. O erro que eu acho grave sempre nos criadores é o seguinte: como é que eu melhoro a envoltura do meu canário? Então eles ficam procurando, como é que eu melhoro a máscara do mosaico? Como é que eu melhoro o tamanho do meu canário? Então eles ficam procurando melhorar partes do canário que eles têm, e o único modo de melhorar um canário é, na verdade, ter um casal melhor, mais próximo do padrão, né? Arrastando para baixo, né? Ele vai consertar a envoltura, ele vai prejudicar outra coisa. É sempre um tratamento aberto com o pior. Então, sempre vai sair qualquer coisa. Então, assim, a questão básica tem que ter material. Se não tiver material, vai ser difícil. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto você tem que, o mais rápido possível, conhecer a cor que você está criando. Quer criar ágata? Como você falou, a ágata tem que ter estria fina, entrecortada, tem que ter bigode, tem que ter desenho de cabeça nos mosaicos, tem que ter contraste, né? Então, de envoltura, o mínimo de envoltura. É claro que o desenho fino dos clássicos, né, que tem melanina negra, não vai ser tão fino no pastel, que a melanina já é cinza escuro. Não vai ser tão fino no opalino, que já é cinza azulado. E assim vai. Quanto mais fraca a melanina, fica mais difícil você ter a mesma espessura de desenho que tem um clássico, porque vai caminhando, vai perder o efeito de contraste. Tem que ter uma certa parcimônia. E aí muita gente também tem um auxílio no início. Olha, eu vou chamar um juiz, eu vou chamar um criador mais velho,
Enfim, qualquer que seja a consultoria, o importante é que essa pessoa comece a questionar. Bom, você escolheu esse casal com aquele por quê? Porque senão a pessoa vai lá, junta os casais e ele vai buscar medalha. Então vai numa casa de esportes e compra medalha. Dá o mesmo resultado, não tem que trabalho. Aprender, né? A pessoa tem que aprender. Tem que aprender. Tem que aproveitar que tem uma pessoa mais experiente ali, né? Mais sabedora do assunto, e tem que buscar o conhecimento, né? Tem que questionar. Buscar também nos livros, né? Sim. Buscar nos livros, buscar no manual, né? Eu não posso deixar de falar o seguinte, que os seus livros, quando eu comecei a criar canário, eu já tinha a parte de genética das cores clássicas, pelo menos, desde a adolescência. E quando eu agora, eu sabia até. Eu sei que se eu acasalar verde com canela, vai nascer portador. E eu sabia. Essa matemática genética eu sabia. Mas eu não sabia o que era um verde, eu tinha uma leve noção, eu não sabia o que era um canela, eu não conhecia cor nenhuma. E seus livros me ajudaram nesse aspecto, além de todos os outros que davam fotos, né? Principalmente o Isabelino, que era uma confusão, né? Isabelino é uma cor mágica. Uma hora é um bege claro, outra hora é um bege escuro, outra hora... Vai mudando, então, os livros vai ajudaram mudando. Os seus livros me ajudaram muito no começo, sou muito grato mesmo. Até você comentou outro dia a questão do potinho e de não colocar a tampinha por causa que levanta poeira, ele fica ali dentro e tudo. E eu percebi que eu tenho os meus potes de sementes sem a tampa justamente porque eu li no seu livro. Fico feliz em ter ajudado. Você me ajudou bastante, sou muito grato mesmo. É verdade. Agora... Se me der corda, eu falo, hein? Tô vendo. Quem está assistindo que está gostando. Então, gente, é só para lembrar para vocês que o Liciardo tem um canal no YouTube também que fala muita coisa legal, gente. Vocês têm que ir lá assistir e se inscrever, né? Quem já não é inscrito, porque são bastante vídeos que ele tem, um monte, bem bacanas. Não são tantos, Eliane, obrigado. Não, sim. Mas olha, então eu quero perguntar para você se você mistura alguma coisa de isabelino nos ágatas pastéis. E por quê? Então, eu não misturo, eu especificamente não misturo, né? Mas eu particularmente, só uma vez eu fiz um acasalamento aqui, nesses 10 anos, de um prateado dominante com uma isabelina prateada dominante que nasceu aqui. Eu não tinha opção de fêmea, então eu fiz esse casal para tentar tirar mais ágatas prateadas dominantes, e o que aconteceu, eu tirei mais isabelinas prateadas dominantes, o que não deu muito certo, mas uma grande maioria porta isabelino. Mas nos mosaicos, curiosamente, nos mosaicos eu nunca tirei fêmea nem isabelina pastel, nem isabelino. Deve ser porque tem muito mais oferta, né, dos mosaicos, né? Então, não existe, de repente, essa necessidade do criador ter essa opção, né, de botar um isabelino por falta de um outro parceiro melhor, né? Então... E naturalmente, assim, machos é muito fácil fazer quer dizer, muito fácil. Eu não sei se é muito fácil, né? Aqui no meu criador, vou dizer, eu tenho muito mais bons machos do que fêmeas que eu goste, né? As fêmeas são sempre piores, assim, mesmo nas mosaicas, né? Apesar de ter feito várias fêmeas campeãs e várias fêmeas em primeiro lugar, eu não gosto. Não é a fêmea muito exigente. Eu não sei o que é. Eu gosto dos machos, mas a fêmea nunca está do meu agrado, assim, né? O que é? Mas, enfim... A melanina da fêmea, ela é um pouco menos intensa, sei lá, um pouco menos... É menos atrativa, né? Acaba... Realmente né? Não sei. Então, para tirar fêmeas melhores, assim, uma tentativa que eu fiz lá atrás, ano passado,
o objetivo foi outro, mas acabei fazendo o mesmo trabalho, que foi o quê? Trazer uma fêmea clássica para tentar tirar melhores fêmeas pastéis. Então, eu já fiz isso, né? Usei, digamos assim, eu não usei tanto para fazer portadores, mas para tirar as fêmeas pastéis com uma melanina melhor. Este ano aqui, eu usei mais para puxar o marfim para os meus mosaicos. Então, eu acabei fazendo o mesmo trabalho. Trouxe uma fêmea clássica, foi campeã de quarteto do brasileiro, Ágata Amarelo Marfim Mosaica, ficou em segundo lugar lá. Então, é uma fêmea boa. Sim. Só que eu tirei fêmeas, eu só tirei portadores. Então, nem tenho como avaliar se as fêmeas sairiam ou se saíram melhores, porque eu não tirei fêmea desse casal, só tirei macho. Então, mas um trabalho natural que faz, em vez de recorrer a isabelina, eu acho, é usar clássico mesmo, né? Entendi. Então... Mas para fêmeas melhores do que para tirar portador, para fazer pastel, enfim. Eu não acredito, porque os portadores de pastel, eles nascem mais sujos, né? Do que naturalmente seriam. E como a maioria... Sujos que você fala, né? Porque não tomou banho, não, né? Porque tem aquela felmelaninazinha, né? Sim, né? Tem mais envoltura e mais fel, né? Mais felmelanina. Ah, tá. É isso. Então, o que acontece? Principalmente para todo mundo, ou para a maioria que acasala olhando o fenótipo, já esses portadores, porque eles estão sujos, né? Então, é simples evitar esse trabalho. Mas as fêmeas nascem fêmeas pastéis que vão completar tudo certo, né? Então, é nesse aspecto aí. E é claro, os portadores seriam clássicos, então para quem cria pastel mesmo não vai aproveitar muito esses portadores e nem concorrer com eles, porque seriam ágatas mais envoltos, mais sujos, enfim. Entendi. Então, o que está escrito aqui nesse livrinho aqui, ó. Eu acho que está batendo com o que você está falando, porque aqui é o seguinte, a gente indica, vê se está certo ou não, você que já é campeão nisso. A gente indica, o melhor acasalamento é ágata pastel com ágata pastel. Tá certo? Certíssimo. E se você continuar esse acasalamento, não vai diluir a melanina. Olha, no início, quando me falaram exatamente isso, né, que ia diluir, quando eu comecei a criar, eu queria até ter muitos clássicos. Então, nos amarelos intensos, eu me preocupava em conseguir um canário ágata clássico, porque eu tinha esse receio que fosse clarear, principalmente as penas longas. Em poucos casos eu tive que, de fato, foi clareando. Mas nos mosaicos, por exemplo, eu sempre fiz ágata com ágata, pastel, e não tive essa questão de diminuição da tonalidade da melanina, pelo contrário. Eles foram melhorando e ficando menos envoltos, né, digamos. Então, eles foram melhorando com o tempo e pastel com pastel. Né? Então, a primeira opção de acasalamento é ágata pastel com ágata pastel. Uma outra opção que a gente tem também é o ágata pastel com um portador. Um ágata portador de pastel, naturalmente o macho, né? O macho ágata portador de pastel com uma fêmea ágata pastel, né? Você também vai tirar filhotes bons dentro do padrão também, certo? Sim. Um outro acasalamento também opcional, né, que a gente tem é também colocar o isabelino aí na jogada. Acasalar um ágata pastel com uma fêmea isabelino pastel. Ou isabelina clássica? Ou uma isabelina clássica. Eu, como não fiz esse trabalho diretamente... esse aí... Eu não vou colocar a mão no fogo, mas as isabelinas pastéis, por exemplo, ou as isabelinas que eu tiro de portadores e que eventualmente eu uso ou poderia usar, elas não são tão pastéis, elas têm um traço de desenho, né? Então não são pastéis típicas. Para concurso, e não são isabelinas típicas, né? Entendi. Então, assim, dificilmente nasce uma isabelina. Elas nascem um meio termo entre isabelina e pastel.
Não, mas na verdade, o nosso acasalamento aqui é para tirar ágata pastel, né? Se vão nascer algumas isabelinas, Isso. é uma consequência, né? Mas para tirar ágata pastel, se você acasalar ágata pastel com uma fêmea Isabel pastel, você vai tirar machos e fêmeas das ágatas pastéis, quer dizer, que é o nosso objetivo. Isso. Não é isso? Isso. Só não sei se, usando Isabelina pastel, se o resultado desse ágata pastel, que vai sair fêmea e macho, se serão típicos de concurso, vamos dizer, o ágata pastel com o Isabel pastel, a primeira geração aí, ou o portador, enfim, mesmo usando o portador, muitas vezes esses portadores, ou até esse primeiro resultado do ágata pastel, do ágata pastel com o isabelino pastel, pode ser que essa primeira prole, não seja tão adequada a participar de concursos. Sim. Mas o plano seguinte, ou seja, o acasalamento subsequente, vai dar resultado, né? É isso que eu quero dizer. A solução não é imediata na criação. Ela depende de você insistir mais um pouco. Isso mesmo. Então, assim, é um acasalamento, mas é fundamental, é muito bom. Então tá. A gente falou a beça aí dos ágatas mosaicos, né? Mas você tem alguma dica aí para os prateados ou para os prateados dominantes? Porque os intensos, você acasala intenso com nevado, não é? É um acasalamento mais natural, mais tradicional, vamos dizer assim, que todo mundo faz, não é? Intenso com nevado, muita gente sempre pergunta, não sei porque eles acham estranho, mas muitas vezes os amarelos também importam os marfins, no caso de intenso nevado, não tem diferença nenhuma o portador de marfim do canal. Tranquilo, ele pode participar do concurso do mesmo jeito, não vai ter influência fenótipa nenhuma. Então, eles falam, não, mas e o portador de marfim, como é que é, como é que não é? Não, é igual, tranquilo, não vai ter dificuldade. É porque, vou dar uma explicaçãozinha rapidinha para quem não sabe, porque o marfim é uma mutação que atua no lipocromo, ela não interfere em nada na melanina, né? Então, quer dizer, o lipocromo está lá, se ele é portador de marfim ou não, está lá escondido, né, se ele é portador. E se ele nasceu marfim também, a melanina é pura, ela não tem interferência do marfim, desse fator marfim. Então, você acasala intenso com nevado, marfim intenso com marfim nevado, intenso com marfim nevado, marfim, quer dizer, mistura o marfim nos intenso nevado, mas a categoria intenso nevado é sempre essa. Agora, eu nunca, ou raramente eu fiz acasalamento de intenso com intenso, né? Mas muito raramente o resultado foi realmente o esperado. Ou seja, penas mais duras, canário que não vai ter condição de participar de concurso, falhas nas penas, temperamento horrível, enfim. E com certeza o desenho também ficou fino em excesso, né? Exatamente. Então, assim, eu não faço muita mágica nos acasalamentos. Ou, por exemplo, né? Intenso porque o intenso tem o risco fino, eu vou casalar com mosaico, para o mosaico ter o risco fino, no caso de diluídos, né? Ou o inverso, né? No caso de oxidados, pegar o mosaico porque tem um risco largo e jogar no intenso para largar os intensos nos oxidados. Então, eu sempre pensei o seguinte sobre esse assunto, independente da experiência de cada um, enfim. Eu nunca fiz isso, porque se eu quisesse um mosaico com um risco mais fino, eu procuro um exemplar com um risco mais fino, pelo amor de Deus, e adiciono meu plantel. Eu não preciso ficar correndo atrás da roda, porque eu vou perder tempo, eu vou me desanimar, eu vou ter muito subproduto e não vou saber o que fazer com aquilo. No caso dos prateados, evidentemente que eu uso prateado com prateado, né? Ponto. E dominante com dominante. Vai morrer 25%, que é letal e qualquer coisa assim? Tudo bem, já está computado no meu prognóstico. Ser 25% dos ovos, eles já não iam nascer mesmo, ou porque ia dar branco, porque já está na conta. Mas então, isso. Você quer contribuir com mais alguma coisa que você acha que ficou faltando? Ou...
que você quer? Não, acho que, não sei, né? Já que é um outro canal, eu vou, não sei se isso é uma dica, mas muitas pessoas, duas questões, que não tem nada a ver com, na verdade, com acasalamento. Mas muita gente fica esperando fazer um campeão para levar nos concursos. Ah, eu não vou levar esse ano, porque não gostei da qualidade do meu, eu vou esperar. O ano que vem eu não vou levar porque ainda não está bom. Então você começa a ser um juiz de coisa nenhuma ou de terceiros e não leva nos concursos os seus exemplares. Se você está criando para competir, então a ideia criou, o bicho nasceu, emplumou, leva no concurso, para você comparar com os outros exemplares, para você saber se está na direção correta, para você ouvir a opinião de quem está julgando sobre os seus exemplares. No regional isso é possível, nos concursos abertos muitas vezes é possível você parar ali o juiz e questionar e perguntar, ou até ali no meio com outros criadores da mesma cor, trocar ideias. Se você ficar em casa, acontece aquilo que a gente conhece no meio sinófilo, né? Que é cegueira de canil. O seu cão é o melhor de todos, não tem outro. E tem até uma piada, né, disso, né? Que eu não lembro qual foi o juiz que fez, mas que tem uma piada dessa. Que durante um julgamento sempre tinha primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Aí o criador que estava lá, que não tinha levado, falava: ah, mas o melhor ficou em casa, o meu estava em casa, né? O melhor ficou em casa. Lá pelas tantas, o juiz falou: segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí o povo: ué, e o primeiro? Não, o primeiro está na casa daquele criador lá, ele deixou em casa. É essa história, né? É uma história verdadeira. É sempre assim, né? O melhor a gente nunca leva. Se a pessoa perdeu, tudo está errado, né? O julgamento não foi correto, está tudo errado. Não, o meu é por isso, o dele tinha tantos defeitos. Os criadores de canais são igual torcedores de futebol, né? Tem um monte de juiz, né? Todo mundo é especialista. Todo mundo é especialista. Então, só um fica contente, né? Que naquele ano esse não fala mal. No ano seguinte, que ele ficar em segundo, ele começa no ano que esse ano foi um bom jogador, esse ano deu certo. Um ponto importante era ter sempre, isso que você falou é muito importante, porque eles não entendem isso. Então, assim, o processo de julgamento que tinha que ser melhor explicado. Olha, a gente está julgando por comparação. Esses estão aqui. Porque na ordem, depois é que eu vou pontuar. E esses dois até podem ter a mesma pontuação, né? Uma soma de números, pode dar igual. Mas acontece que eu coloquei na ordem. Este é o melhor, este é o pior. E pronto. Não tem mas isso no clube dá para fazer. Porque normalmente a gente, né, de modo geral, a gente classifica, né, bota na ordem de classificação, pontua e depois dá uma explicação para o pessoal. Se o criador estiver ali e ele quiser perguntar, a gente explica, ou mesmo pode ser um julgamento explicativo, todo ele, né? Às vezes, quando eu vou julgar em clube que está iniciando, pedem um julgo a cor, explico: esse está melhor do que esse por causa disso, assim, assim, esse está melhor do que aquele por causa disso, assim, assim, explica tudo. E, né, isso aí é o momento, quer dizer, agora depois, no dia seguinte, já pode até mudar. Até às vezes em outra mesa já mudou a iluminação, já mudou até a vez do juiz já mudou, porque cada um enxerga também diferente. Tudo isso E tem a parte subjetiva também, né? Que é bem pouca, mas existe. Né? Existe, lógico. Existe, é bem pouca. E é a experiência, eu não sou juiz, mas é a experiência de cada um que às vezes determina também um caminho a seguir. São poucos. Todo mundo que está aí do outro lado tem que participar do campeonato do clube e tem que participar do Campeonato Brasileiro para poder ter essa evolução. Isso aí não tem discussão, né? Tem que ter leitura, né? Estudo nos livros, no manual, mas a prática, né? Aquela coisa de você olhar lá os canários ali sendo julgados é fundamental. Importância, né? Para você poder... E tem que entender um pouco de cruzamento. Tá aí a Eliane, tem os vídeos de genética, além dos livros, ela tem os vídeos, aulas todas de genética. O Sérgio
ali umas palestras, acho que tem... o da FOB não está muito legal o som, mas ele fez a mesma palestra num grupo qualquer aí, e tem um canal de um rapaz chamado Igor Silva, que eu nem o conheço, mas estou dando um ibope danado para ele, e tem as palestras do Serginho, assim, genética é um pouco chata, a genética das coisas, mas é fundamental. E está todo mundo divulgando bastante, todos nós, né? Quem pode, quem tem um pouco de vontade de ensinar, né? Tem um pouco de conhecimento, está aí sempre procurando explicar, porque isso é legal, né? As pessoas evoluírem. Isso faz bem para a gente gosta, né? Então, Liciardo, você tem... Vou botar o seu número de contato aqui, né? Para o pessoal ligar para você, né? Para tirar... Pode deixar. Tirar umas dúvidas, sei lá, mas adquirir uns ágatas pastéis para poder evoluir nessa coisa. Então, eu quero te agradecer novamente, tá? E quero te agradecer pelos vídeos, pelas fotos e, né, pelo seu tempo aqui com a gente, tá? Te agradeço muito, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. O próximo bate-papo. Até lá. Muito obrigado, Eliana. Foi muito bacana. Tá bom? Valeu, tá? Valeu, beijo. Obrigada, beijo. Tá? Aqui nós estamos vendo um ágata pastel amarelo mosaico. Foi campeão brasileiro. Esse é o padrão da cor, tá? Observa bastante o desenho, observa a cabeça, o mosaicismo, a envoltura, bem clarinha. Temos que nos basear nele. Essa aqui é o padrão da fêmea, que foi uma fêmea campeã brasileira também. Agora tem os machos lá que o Liciardo mandou pra gente. Esse aí, inicialmente, é um bem bonitão. Veja como ele é bem cinza, clarinho, de envoltura. Olha lá, bem as costas bonitas. Lipocromo amarelo, limão. Tá? Aqui tem outros machos, né? Que ele tem essa linhagem bem bonita. Estão aí todos bem parecidos, né? Porque formam, na verdade, uma grande família. Então, eles são muito próximos, né? Ó, olha a tonalidade do lipocromo. Olha a estria por cima, como é que é bem cinza, bem desenhada. Aí, a gente está vendo um portador, tá? Esse mais escurão é um amarelo portador, ágata amarelo portador de pastel. E os outros todos são ágatas pastéis amarelo mosaicos, machos, né? Como eu falei, ele tem uma linhagem grande, então ele tira vários filhotes. E aí ele tem condição de escolher o melhor para acasalar, o melhor para concurso, formar quarteto. E assim, sucessivamente, ele vai ganhando os campeonatos. Esse agora é um ágata pastel amarelo marfim mosaico. Tá? Veja o tom do lipocromo dele, que é um pouco mais diluído do que os outros, né? Por ele ser marfim. Ok? Agora a gente está vendo que fêmeas, agora são fêmeas, tá? Elas são cinzazinhas, com marcação de padrão do olho. Nesse caso dos melânicos, não existe aquela necessidade de fazer fêmea com máscara, para poder tirar a máscara mascarada, aquelas coisas que a gente faz nos amarelos mosaicos e nos vermelhos mosaicos, tá? Aqui o tipo é o que vale mais num concurso. Então, os criadores dessas cores se preocupam muito mais com a qualidade do tipo. Aqui a gente está vendo um ágata amarelo pastel intenso e, para finalizar, um campeão de ágata pastel prateado. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer seu comentário, é importante para mim, tá? E também ativa o sininho, porque todas as vezes que eu colocar um vídeo no ar, novinho, você recebe a notificação. Um grande abraço, um beijo para todos e até o próximo!